Olá, pessoal! Então, hoje começa o nosso desafio Mães no Controle. Eu estou tentando conectar aqui no YouTube também, mas não estou conseguindo. Boa noite, pessoal! Aguardar aqui a minha convidada entrar também, a Mel. Olá, Ângelo, Pati, Fabiola. Olá, vou enviando essa live aqui para mais pessoas. Boa noite, Flávia, Andressa. Então, pessoal, nós vamos começar hoje nosso desafio Mães no Controle. E vamos convidar a nossa querida amiga Mel, que vai falar comigo sobre disciplina. Vamos desenvolver esse tema juntas. Eu não consegui aqui entrar no YouTube pelo meu notebook, mas nós vamos continuar fazendo a live aqui, tá certo? Boa noite, Andressa. Então, pessoal, hoje à tarde eu já entrei e falei um pouquinho para vocês sobre como seria o nosso desafio, né? Falei um pouquinho sobre o tema que foi escolhido, Mães no Controle. Por que a gente escolheu esse tema, né? E por que eu quero que você, como mãe, assuma o controle na educação dos seus filhos. Vamos ver se a Mel já chegou. Já. Vamos aguardar a Mel entrar. Boa noite, Aline. Oi, amiga. Tudo Olá, bem? tudo Tudo bom? ok? Tudo. Pessoal, nosso áudio está tudo ok para vocês? Estão nos vendo bem, nos ouvindo bem? Olá, Está boa tudo bem? noite. Para quem quer testar meu som. Isso. Então, gente, vou começar apresentando a Mel para vocês. A Mel, ela é autora do blog Maternidade Simples. Ela é escritora, autora do livro Ensinando no Caminho. Ela também tem um curso, né? O curso Disciplina que Funciona, para pais. Ela também desenvolve vários temas aqui no Instagram relacionado à maternidade. E é uma amiga muito querida que me impulsionou a falar mais sobre o tema dos temperamentos aqui para vocês, né? Tanto no curso como aqui nas redes sociais. Então, eu quero agradecer a Mel pela presença dela, por disponibilizar esse tempo para estar aqui conosco e para nós termos essa conversa, esse bate-papo bem gostoso sobre disciplina, que às vezes, né, os pais podem até achar que é um tema pesado, mas se nós entendermos da forma correta, a gente vai ver que é um tema necessário, Uhum. extremamente necessário hoje em dia. E eu estava falando aqui para elas, Mel, sobre o nosso desafio Mães no Controle, né? E quando eu estava pesquisando a palavra controle, eu descobri que disciplina é saber ter controle, né? Então tá tudo relacionado. Você ter disciplina é você saber ter controle. Uhum. Então, de tarde, quando eu entrei aqui numa live às 13 horas, eu falei para elas sobre como é importante, né, a mãe ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. A importância de nós termos controle e não de sermos controladoras, né? Não podemos ser controladoras ao ponto de oprimir os nossos filhos, mas também não podemos ser controladas pelo nosso filho. Nós temos que Uhum. nos submeter ao controle do Espírito Santo, ao controle de Deus. Porque daí sim, a pessoa que tem, né, que está submetida ao controle de Deus, ela realmente vai conseguir exercer o seu papel como pai, como mãe, de uma maneira efetiva, de uma maneira leve, né? Como a gente gosta de falar, que a maternidade, ela não precisa ser um campo de batalha, né? Ela Uhum. é
ela precisa ser exercida com afeto, com amor, com carinho, com dedicação. Mas muitas vezes a gente fica perdida, né? Com Sem saber certeza. o que fazer. Como eu tenho aqui muitas mães que dizem, né, Camila, eu me sinto perdida, não sei mais, né? Porque começam a ouvir tantas filosofias. Ah, isso pode, isso não pode. Você não pode dizer não para a criança. Você não pode, né, oprimir os sentimentos da criança. Mas tudo tem uma ponderação, né? Tudo tem um Uhum. equilíbrio. E eu creio que é neste ponto de equilíbrio que nós, mães, precisamos estar. Com certeza. Com certeza. Sabe que enquanto você falava sobre a gente não ter controle, eu me lembrei daquele versículo, né, que fala sobre a gente não ser como crianças levados por todo o vento de doutrina, que você fica de um lado Exato. e para o outro, de um lado e para o outro. E quando é falado na Bíblia esse versículo, fala sobre ser como criança, inexperiente, que ainda não sabe discernir as coisas. E daí você fica igual um João Bobo, né? Para um lado e para o outro. Alguém fala, pode fazer isso, aí você vai. Ah, não pode fazer aquilo, daí você para de fazer. E você perde o controle nesse aspecto. Porque, na verdade, dentro do contexto familiar, Deus nos confiou esse papel de mães, considerando que nós somos aquelas, junto com nossos maridos como pais, que somos aqueles capazes de dar um norte, de dar um trilho para os nossos filhos, né? Então, quando você falou da palavra disciplina e controle, se a gente pensar na autodisciplina, né? Nós, como seres humanos, nós mães autodisciplinadas, que não somos controladas não só pelos nossos filhos, mas também não somos controladas pelas situações que nos cercam. Nós não somos suscetíveis a qualquer probleminha, né? Então, um dia a criança tá birrenta e daí nosso dia é um caos. Daí, no outro dia, a criança come bem, então nosso dia é bom. Mas aí a nossa filha tem aula online e não vai bem, daí é ruim. E daí a nossa vida é baseada nas situações que acontecem no nosso dia. Isso está errado. Isso é ser controlado, não pelos nossos filhos, mas pelas circunstâncias da vida. E se nós queremos ser pessoas autônomas, que vivem não só o contentamento, mas que vivem de maneira adequada, que são aquelas mães que não estouram por qualquer coisa, que são aquelas mães que não perdem o controle diante de uma situação difícil, nós precisamos ter esse controle sobre nós mesmos, que é o domínio próprio, né? Que é a autodisciplina, que é você dizer não para aquilo que é mais agradável e confortável em prol daquilo que é correto, daquilo que você sabe que é correto. E nós sabemos, né, Camila, que gritar, por exemplo, com os nossos filhos nunca é uma atitude correta. Esbravejar, estourar, nunca é uma atitude correta. E nós, quando falamos de Bíblia e de Espírito Santo, nós precisamos pensar o seguinte: a Bíblia fala que ao servo do Senhor não convém brigar, mas corrigir com mansidão. A Bíblia fala: se algum de vocês for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais devem pegar essa pessoa e corrigir com mansidão. Então, se ali está falando ali sobre pessoas aleatórias dentro da igreja, dentro do contexto cristão ali de relacionamento eclesiástico, quem dirá dentro da nossa casa com os nossos filhos? Que é mais importante, né? A nossa presença e o nosso autocontrole, né? Ele precisa ser exercido primeiramente dentro de casa, né? Eu acredito muito que quando os pais eles têm controle, né, da situação dentro de casa, quando eles são guiados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, a igreja se torna um local diferente, né? Porque as famílias estão ali naquele mesmo propósito. Uhum. Então, eu acho impossível uma igreja ser saudável se as famílias não são saudáveis, né? Uhum. Então, por isso que a Bíblia nos orienta a corrigir primeiro, né? A dar a nossa atenção primeiro dentro de casa, aos nossos filhos, aos nossos familiares, aqueles que nos cercam. Com certeza. Eu quero pegar o gancho aqui que você falou, né? Sobre a disciplina, né? Que disciplina é você também estar sujeito a uma fiscalização. Né? Nós pais, nós estamos sujeitos à fiscalização de Deus. É Ele quem olha para nós e nos fiscaliza e diz: não, você está agindo da maneira correta. Você está agindo da maneira correta porque você está aplicando aquilo que a palavra ensina. Então, quando a gente começa a olhar para todas essas filosofias, né? E a gente pensa: poxa, mas qual é a correta? A correta é o que está na palavra de Deus. Se alguma coisa vai contra a palavra de Deus, aquilo ali não está correto para nós, como cristãos. Sim. Porque está
indo está indo me levando para um local contrário, né? Está me levando para um local contrário daquilo que eu desejo estar, que é o centro da vontade de Deus. Então, eu acredito que quando a gente tem a Bíblia como nosso manual e a gente segue aquilo que está ali na educação dos nossos filhos, a gente tem êxito, a gente tem o controle, porque nós não estamos sendo guiados, como você falou, por qualquer vento de doutrina, nós estamos sendo guiados pelo nosso alicerce, né, que é Cristo. E a gente não pode esquecer que nós estamos baseando a maneira de criar os nossos filhos em princípios que são eternos, né? Nós não estamos lidando com situações... porque eu gostei muito de uma coisa que eu li esses dias num livro, que falava assim, você tem que você tem que focar sempre no coração do seu filho, né? O objetivo é mudar o coração. Porque se você consegue mudar um comportamento exterior, mas sem mudar o coração, você só está fazendo com que o seu filho se torne um fariseu. Uma pessoa que sabe muito bem ter um comportamento cristão bonitinho, mas o coração dele é um coração ainda entregue às vontades da carne. Então, se nós, como pais e mães cristãos que somos, levarmos a sério a educação dos nossos filhos baseado nos princípios eternos, naquilo que é imutável da palavra de Deus, então nós vamos estar plantando para a eternidade e cumprindo a nossa função. A nossa função não é simplesmente a criança saber comer de boca fechada e pedir desculpa se pisa no pé do amiguinho. A nossa função é criar neles esse senso de não, eu posso sempre ser melhor, eu não quero ferir aquilo que Deus colocou, eu quero ser uma pessoa como Jesus, eu quero ser mais parecida com Ele. Então a gente precisa alimentar isso nos nossos filhos. E quando nós não somos esse exemplo, também, nós não estamos sendo exatamente aqueles fariseus que Jesus condenou. Cegos guiando cegos. Porque assim, eu sei que a gente erra, gente. Todos nós vamos errar. Nós estamos suscetíveis, né? Salomão falou, quando o povo pecar, porque não há quem não peque, e pedir perdão, que o Senhor possa ouvir. Porque nós estamos suscetíveis ao pecado. Mas nós precisamos ser pessoas comprometidas em não pecar. E se o pecado acontecer e nós sairmos daquele caráter de Cristo que deveria estar manifestando em nós, nós sabemos retornar. Agora, se nós nos achamos que podemos colocar sobre os nossos filhos uma carga muito maior do que aquela que nós colocamos sobre nós estamos sendo exatamente os fariseus que Jesus falou. Que simplesmente colocam sobre os outros leis que eles próprios não cumprem. Exato. E eu creio assim, que a função dos pais também é livrar a alma dos seus filhos do inferno. Porque quem vai apresentar a verdade para os seus filhos, quem vai guiar eles pelo caminho da salvação, somos nós, pais, né? A Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, que é para nós ensinarmos o nosso filho, para nós inculcarmos na sua mente, quando o tempo todo, ao se levantar pelo caminho, ao se deitar. Então, o tempo todo é o nosso dia a dia no lar, que nós vamos instruir os nossos filhos a trilharem esse caminho para o céu, né? Porque se eu, como pai, como mãe, não estou livrando a alma do meu filho do inferno, o meu papel não está valendo para nada. Se eu estou apenas dizendo para ele, não faça isso porque é errado, porque eu não gosto, tá errado também. Eu tenho que dizer para o meu filho, não faça isso, meu filho, porque é pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. Porque se nós trilharmos o caminho do pecado, nós não vamos ter salvação eterna, né? Então, eu acredito que quando a gente fala com os nossos filhos e nós explicamos para eles o sentido da obediência, que a obediência nos leva aos caminhos de bênção, né? Como a Bíblia diz, nós vamos alcançar a bênção do Senhor quando nós formos obedientes. Então, se eu mostro para o meu filho que eu estou corrigindo ele para livrar a sua alma do inferno, é algo muito grandioso. Que a criança vai ficar realmente inculcado na mente da criança. Meu filho, eu não tô dizendo para você não fazer isso simplesmente porque a mãe não quer que você faça isso. Eu estou dizendo isso para a sua salvação, para livrar você do inferno. Então, a criança vai sentir que ela está sendo amada, ela está sendo disciplinada porque ela é amada. E não está sendo disciplinada porque eu quero dar um castigo, porque eu quero que ela faça a minha maneira. Ela não está fazendo a minha maneira, porque, em primeiro lugar, eu me submeto à vontade de Deus,
para daí sim o meu filho também se submeter à minha vontade. Eu até li um trecho aqui dessa autora, Disciplina da Mulher Cristã, da Bárbara, eu não sei pronunciar o sobrenome dela aqui, e ela diz assim, ó, crentes que não podem se submeter à autoridade humana não sabem como se submeter à autoridade de Deus. Então, primeiro, a gente se submete às autoridades humanas. A criança precisa aprender a submeter à autoridade humana que foi imposta por Deus, para ela também se submeter a Deus. E esse é um dos símbolos da autoridade, né? A autoridade, de maneira... uma das características básicas da autoridade é ser alguém que protege quem está sob ela, né? Então, aquilo que eu sempre falo para as minhas filhas, dentro da escola, qualquer coisa que aconteça dentro de sala de aula, quem vai responder é o professor. O professor vai responder para a diretora. Então, assim, existe um cargo de proteção. E eu comento muito com as minhas filhas quando, por exemplo, elas falam, mas por que eu não posso assistir esse filme? Às vezes tem até classificação etária que poderia. Eu falo, filha, eu já assisti, ele não é apropriado para a tua idade. Mas, filha, a minha função como mãe é proteger você. Eu tenho essa função, eu tenho que proteger você porque eu amo, mesmo que me dê trabalho, e porque eu vou ter que prestar contas disso. Eu não quero que você sofra, filha, alguns ataques e algumas questões espirituais que eu sofri, porque quando eu era criança eu não tinha pais cristãos, eu não tinha uma proteção espiritual. Então hoje eu entendo a minha responsabilidade. E daí eu tava falando com ela, por questão de celular, né, com a mais velha, celular, rede social, que não tem os horários controlados e tudo mais. Eu falo, filha, porque isso é pra tua proteção. Eu sou responsável pela sua proteção. Nós pais, até eu tava ouvindo uma palestra do Guilherme Michel desses dias, e ele estava comentando que o Supremo Tribunal Federal, ele reconhece que o que a criança come é responsabilidade dos pais. Se uma criança fica doente porque os pais enfiam um monte de porcaria neles e, sei lá, cargas d'água, alguém quiser fazer um processo criminal contra os pais são responsáveis pelo que uma criança come. Quem dirá por aquilo que a criança assiste e vai entrar no coração dela e vai afetar toda a história dela, todo o futuro dela e, quem sabe, toda a eternidade dela. Então, nós precisamos assumir esse papel com responsabilidade. A autoridade que Deus nos confiou sobre os nossos filhos é para a proteção deles e nós teremos que prestar contas disso. E quando nós conseguimos mostrar isso para os nossos filhos, que a responsabilidade nossa é de proteção e de cuidado, eu acho que esse é o primeiro passo para que eles recebam as nossas ordens, os nossos comandos, a nossa disciplina de maneira mais receptiva, né? Então, às vezes eu falo, só que se você quer falar para o teu filho o que você faz para o bem dele, mas você vai com aquele griteiro, eu tô fazendo isso para o teu bem! Não dá, né? Porque você está falando uma coisa e está demonstrando outra. Você já está demonstrando que você não tem autoridade, né? Porque para você demonstrar autoridade, você não precisa gritar, você não precisa impor. Isso é autoritarismo, né? Você impor a tua vontade. Filho, nós estamos fazendo isso para o seu bem, porque isso é bom, né? Não é porque essa é a minha vontade. Né? Porque às vezes a gente tem que ser para criança. Você acha que a minha vontade não era ficar o dia inteiro dormindo, não cozinhar para vocês, não lavar para vocês, né? Mas eu não me submeto à minha própria vontade. Eu tenho deveres para cumprir, né? Então, quando a gente mostra isso para a criança também, eu creio que eles entendem que quando poxa, a minha mãe, ela se submete a fazer as coisas para mim porque é necessário, porque é o dever dela. Então, eu também tenho que seguir esse exemplo, né? Nós somos o maior exemplo de disciplina. Quando eu tenho a vida disciplinada, quando eu mostro para o meu filho que eu obedeço às regras, que eu estou submetida às regras também, eles também aprendem que eles precisam se submeter. Com certeza. E essa é a segunda característica da autoridade, né? A primeira é essa questão da proteção. Não em ordem, de primeira, segunda e terceira, mas uma delas é a questão da proteção e a outra é essa, é a questão do exemplo que inspira. Porque se a gente fala, por exemplo, assim, para mim, a Camila Gin é autoridade no assunto temperamentos.
Então, o que eu considero? Que você é uma pessoa que sabe o que fala. Então, quando eu quiser estudar sobre o assunto, eu vou ouvir teu curso, eu vou ver tuas lives, eu vou ver teu conteúdo. Por quê? Porque as pessoas te consideram uma autoridade. Quando a gente fala de autoridade em relação pai e filho, é a mesma coisa. Eles têm que olhar para nós para esse olhar inspirador. Quando diz respeito à vida com Deus, a felicidade, os meus pais são minha inspiração. Eles são um exemplo. Então, a criança, ela vai internalizando. Olha, vale a pena ouvir essa pessoa. Então, por exemplo, Camila, se eu entro no teu perfil e eu vejo você falando sobre mães sanguíneas e filhas coléricas, eu falo, cara, tô precisando ouvir isso aí. Vale a pena ouvir a Camila. Porque eu sei que ela fala uma coisa que vale a pena. Então, eu vou me dedicar a ouvir. Se passar um story ali, eu até falo assim, nossa, não sei se eu concordo, mas eu falo, não, a Camila falou isso, eu vou levar a sério. Eu vou prestar atenção. Eu vou abrir meu coração para ouvir de volta, para estudar, mesmo que eu não tenha gostado tanto do que eu ouvi. Por quê? Porque eu considero que você é uma pessoa que vale a pena ouvir. Então é a mesma coisa para os nossos filhos. Ao longo do dia, ao longo da vida, ao longo da nossa história com eles vão internalizando isso. Não vale a pena ouvir meu pai, vale a pena ouvir minha mãe, porque eu vejo os frutos da vida deles. Eu vejo como eles se comportam, como eles vivem. Eu vejo que eles são pessoas felizes, contentes, né? Eles não são pessoas que estão sempre carrancudas, brigando, cabisbaixas. Não, são pessoas alegres, pessoas que têm vida com Deus, pessoas que me amam, pessoas que demonstram esse amor, porque não só falam, mas demonstram. Então, a gente vai construindo essa autoridade também por sermos pessoas inspiradoras. E isso também torna as crianças mais receptivas no momento de disciplina, de ordenança, de direção. Eu acredito. E assim, ó, tu falou algo crucial agora, né? Que é acessar o coração, né? Como que nós vamos acessar o coração? Gente, os nossos filhos serão obedientes quando nós acessarmos o coração deles. Nós precisamos acessar o coração dos nossos filhos e existe algo que vocês podem considerar assim que é besteira, mas é algo que dá muito resultado. Você acessa o coração da criança quando você brinca com ela, né? Eu vejo a Mel falando bastante essa questão e eu quero pontuar aqui para vocês que a brincadeira para a criança é coisa séria. A criança aprende através da brincadeira. A criança aprende através dos jogos. E a criança te mostra muita coisa durante a brincadeira. Veja só, esses dias a minha filha, estamos nesse momento de pandemia, né? E eles estão apenas com as aulas online. E todo ano ela desfila no 7 de setembro. E ela gosta muito do dia, né? Do 7 de setembro e tudo que envolve. E esse ano, né, não iria ter o desfile de 7 de setembro. E ela já uma semana antes já começou, né, a demonstrar tristeza por não poder desfilar naquele dia, né, na praça da cidade, tal, que é interior, então envolve assim bastante as crianças. E daí ela disse assim, ela estava brincando com Lego e ela fez uma passarela e ela colocou uma menininha, né, do Lego ali na ponta da passarela, né? E eu entendi que naquele momento de brincadeira ali ela estava comunicando que ela estava com saudade, porque ela não poderia fazer isso esse ano. Então, veja que num momento de brincadeira, a criança mostra o sentimento dela. Ela mostra uma necessidade. Ela mostra o que ela precisa de você. Então, esse momento de brincar com a criança é algo muito sério e que, às vezes, a gente deixa passar batido durante o dia. E que não podemos, né? Com certeza. E já aproveitando, né, que o tema do teu desafio aí das mães do controle, acaba não sendo difícil a gente não voltar para esse assunto da questão do saber comunicar de maneira adequada as coisas, né? Porque, por exemplo, Sim. quando a gente fala sobre acessar o coração, a Bíblia fala que o irmão ofendido é mais difícil de acessar do que uma cidade murada. Então, ou seja, quando você ofende uma pessoa, ela constrói uma muralha entre você e ela. Quando nós ofendemos os nossos filhos com as nossas palavras e a gente nem percebe que a gente ofende muitas vezes, a gente está criando uma muralha entre eles e nós. E você não vai conseguir acessar o coração dessa criança enquanto você está lá ou humilhando ela com as suas palavras ou esbravejando, porque o esbravejar, gente, ele ofende uma criança. Ele ofende um adulto, quem dirá uma criança que se sente acuada, que se sente ameaçada por aquele pai e aquela mãe que estão gritando com ela.
Então, e às vezes não é nem só questão do gritar. Aqui em casa eu trabalho muito a questão da grosseria, porque a gente teve uma fase que a Ana Júlia estava muito grosseira, ela respondia de maneira grosseira. Então, a gente estava lá, grosseria, não é assim que fala, amabilidade e tal. E ela começou a fazer isso por nós também, falar assim, você foi muito grosseira comigo, eu não gostei da maneira que você falou. Então, o que acontece? A gente precisa entender que às vezes para mim não é grosseria, né? Mas para ela foi uma grosseria, a maneira como ela recebeu. E a gente vai criando muralhas entre os nossos filhos. E de fato, daí agora na outra ponta menos bronca, que a questão do brincar realmente com as crianças, também envolve você estar no controle da situação. É você simplesmente decidir que você vai gastar 10 minutos para brincar com o teu filho, 15 minutos. É você trazer ele para perto de você numa tarefa que ele possa participar e que vai ser divertido. Agora eu tô na manhã de fazer pão. Entrei finalmente na pandemia fazendo pão. Depois de 6 meses. E daí a Ana Júlia adora ficar mexendo a farinha ali com o fermento. E a gente brinca naquele momento. E é uma maneira de conexão. É muito bom. E, por exemplo, sabe, Camila, a gente também tem que ficar atento aos nossos filhos e fazer pequenas concessões que sejam agradáveis para eles. A Ana Júlia, por exemplo, ela adora passar o rodinho na pia depois que eu lavo a louça. Cara, para mim é muito mais fácil ir lá e passar. Mas me custa gastar 15 segundos a mais para chamar ela, para ela vir passar e ela entender que eu valorizo o sentimento dela, de que aquilo que ela deseja é importante. E parece uma besteira, mas ela vem toda feliz, sorridente, falando que eu sou a melhor mãe do mundo porque eu deixei ela passar o rodinho na pia. Então, sabe, a gente precisa ser mais intencional nas nossas ações do dia a dia. Estar no controle. Não se deixar dominar pelas situações ao redor. E falar, não, quer saber? Eu vou ser intencional. Eu vou fazer pão. Dá para chamar minha filha para me ajudar? Não dá. Beleza. Então tá. Quando ela sair da aula online, o que eu posso fazer? Eu consigo terminar minhas tarefas antes dela sair da aula online para a gente poder sentar e montar um quebra-cabeça? Sabe, ser intencional, acordar de manhã e falar como que eu vou brincar com a minha filha hoje? Que horas que eu vou brincar com a minha filha hoje? É fácil? Não é, gente. Mas o que na maternidade é fácil? Até o trabalho de parto já começa com o trabalho, né? Eu creio que essa parte de brincar com a criança deveria ser a mais fácil pra gente, né? Porque às vezes a gente esquece um pouco que a gente foi criança e que a gente gostava de brincar quando era criança. Então, agora, sendo adulto, a gente esquece, né? Poxa, mas eu também gostava de brincar quando era criança. Então, claro que o meu filho vai gostar de brincar comigo, né? Sim. Porque ele ainda é criança. Ele precisa desse ponto de conexão, né? Porque, às vezes, a criança, ela não reconhece os pais como autoridade porque os seus pais não estão presentes nesses pequenos momentos, né? Aí, numa brincadeira, quando ela é guiada pelos pais em uma brincadeira, ela está desenvolvendo esse senso de disciplina, né? Quando ela entende que no jogo ela precisa esperar a vez dela para ela jogar, e cada um tem a sua vez de jogar, ela vai assimilando essa ideia de disciplina, de controle, né? De saber esperar, principalmente. Então, a criança precisa desses momentos. Aí, muitas vezes, por que a criança vai para um consultório de um psicólogo, de um psicopedagogo? Porque ela tem dificuldade, é ansiosa, não sabe esperar. Mas ela não aprendeu essas habilidades. Porque, às vezes, o pai não está um pouquinho ali o tempo para brincar com ela. Então, veja como você vai livrar o teu filho de precisar fazer uma terapia no futuro se você parar um tempinho, brincar com ele, se você parar um tempinho e ouvir o que o seu filho tem a dizer através da brincadeira. Porque nunca uma criança vai chegar para você e dizer, mãe, eu tenho esse e esse problema. A criança não faz isso. Ela vai falar conosco através das brincadeiras. E é isso que o terapeuta vai fazer no consultório. O terapeuta vai brincar com a criança para entender a necessidade da criança. Então, como pais, a gente pode fazer isso em casa, né? Eu creio que esse momento de brincar com a criança, de estar com a criança, nem que seja para não fazer nada, só ficar ali no sofá com a criança, já é um momento de terapia familiar, que contribui como um todo na harmonia do lar. Com certeza. E essa questão de contribuir como um todo, contribui até para o processo disciplinar educativo. Porque muitos pais, eles se sentem culpados de colocar regras, eles se sentem culpados em colocar limites, mas é porque eles, de fato, estão em defasagem com os filhos. Eles não dão o amor, eles não demonstram amor, eles nunca estão disponíveis. E quando eles estão disponíveis e comunicando e conectando, é para quê? É para dar ordem, para dar bronca, para corrigir.
para brigar. Não que não... Tem horas que tem que corrigir mesmo, gente. Faz parte do papel de pai e mãe corrigir, brigar às vezes, faz parte. Só que quando você está conectado com seu filho em outros momentos, seu filho sabe que a conexão não é só briga. Agora, se você nunca está disponível na hora que é para brigar, para corrigir, para ter uma conversa mais séria, você se sente culpado. E com razão, porque você realmente não está presente. E, por outro lado, a criança fica menos receptiva. Agora, com aquilo que a Camila falou, você se conecta, você acessa o coração. Quando você vai dar um comando, uma ordem, alguma coisa, a criança está mais receptiva. Eu percebi sempre isso com as minhas filhas, principalmente entre os 4 e 6 anos, por aí. Quanto mais trabalho eu tenho, mais ausente ali do contato direto com elas eu fico, mais difícil é a obediência. E olha que elas são crianças extremamente obedientes, estão acostumadas com isso, sabe? Elas já estão acostumadas a obedecer, mas elas têm muito mais resistência quando eu estou ausente e não tenho tantos momentos de conexão. Elas não resistem no ponto de brigar, bater o pé, mas eu vejo que não é aquele tudo bem, mamãe, já tô indo, que é uma coisa comum quando a gente tá bem conectado brincando, aqui elas falam, tá bom, mamãe, tô indo fazer. Você vê que é diferente, Sim. A gente sente a mudança na criança. Sim, e eu vejo assim que muitas vezes, né, a gente interrompe às vezes uma coisa que a criança está fazendo. Aqui cabe um ponto, né, que é crucial também, quando a gente não pode interromper a criança numa tarefa que ela já está fazendo para você dar uma ordem, né? Porque o cérebro dela está ali, né? Ela está brincando, por exemplo, né? Está fazendo algo muito prazeroso para ela, né? Cada criança tem os seus gostos, as suas aptidões, né? Coisas que ela gosta de fazer que são prazerosas para ela. Quando ela está nesse momento prazeroso, o seu cérebro está liberando dopamina, né? Aí, de repente, a gente interrompe aquilo ali, né? Dizendo, vai arrumar o teu quarto, né? Por exemplo, aquilo ali não estava programado. A criança não sabia que aquilo estava na rotina dela. E você entra lá no quarto, o quarto está virado numa bagunça, né? E a criança está lá brincando, fazendo outra coisa. Aí a mãe grita, vai arrumar o teu quarto. Aquilo ali causa um bloqueio no cérebro da criança. E é realmente essa muralha, que a criança não vai te obedecer. Por quê? Primeiro que aquilo ali não estava na rotina dela, né? Ela não sabia que aquilo ali iria acontecer. Então, ela estava despreocupada com aquilo. E daí, segundo, que você conecta, né? Ninguém se conecta num momento de estresse. Então, a criança não vai obedecer. Por quê? Porque liberou no cérebro dela aquele cortisol e ela está estressada. E o que uma pessoa faz quando está estressada? Ela não vai responder com aptidão. Ela não vai, talvez ela até levante e vá lá fazer. Mas o seu coração está ali irado, está ali angustiado. Por quê? Porque é o hormônio, gente. Liberou aquilo ali no cérebro da criança e já era, não tem como voltar. Então, quando a gente vai dar uma ordem para a criança, vamos estabelecer primeiro, né, a rotina dessa criança. Ela sabe que ela tinha que arrumar o quarto? Tá, isso estava na programação que ela tinha que arrumar o quarto? Então a gente vai lá. Olha, filho, você pode brincar aqui mais um tempinho, só que depois você tem que arrumar o teu quarto. Lembra que você precisava arrumar o teu quarto, né? Então não custa nada a gente dar essa ordem da criança e ir lá perto dela, falando perto dela, conversando com ela, né? Do que à distância e ser uma pessoa descontrolada. Neste momento estou sendo descontrolado. Gritar à distância e não se conectar com a criança antes de dar uma ordem. E eu acho que também a gente sabe, a gente é muito reativo também, né, Camila? A gente passa os nossos dias sempre reagindo às situações. A gente acostumou com isso. E quando a gente tem esse comportamento reativo, a gente não percebe que a gente pode prevenir situações como essa. Então é uma coisa muito comum aqui em casa. E uma coisa que eu sempre falo, gente, criar filhos é você estar 24 horas, 7 dias por semana atento e alerta para corrigir comportamentos errados, para reforçar comportamentos positivos. Então, quando uma criança, por exemplo, a Ana Júlia acorda e eu vejo que ela está indo lá brincar e ela não terminou de fazer as funções da manhã, eu já entro antes, falo, filha,
eu vou fazer o teu café da manhã enquanto você arruma o seu quarto, por exemplo. Eu vou dando esses pequenos lembretes verbais daquilo que ela precisa fazer. Eu vou dando aqueles pequenos lembretes verbais para que ela não deixe de fazer o que ela tem que fazer, para que eu não tenha que depois brigar. É muito mais fácil para nós darmos esses lembretes. Então, quando eu estou atento 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu consigo prevenir essas situações. Eu consigo já ver que a criança está deixando de fazer algo e corrigir. Agora, algumas pessoas aqui estão falando que os filhos não estão cumprindo o combinado, que eles fazem de propósito. Só que daí nisso você tem que ter regras claras, bem estabelecidas e os limites também claros. E o que vai acontecer com a quebra desse limite? Então, assim, é o mais óbvio possível. A criança que não arruma, não faz a função oficial dela do dia, ela não pode seguir para suas atividades de entretenimento. Então é uma coisa óbvia, filha, você não arrumou teu quarto? Não, pode parar agora e vai lá fazer. Você não precisa gritar, você não precisa xingar, você não precisa ofender. Você vai só falar, filho, vai lá em casa agora e vai lá no seu quarto agora terminar. Não, você não vai fazer isso agora. Vá para o seu quarto terminar. E daí, quem sabe, você acompanha a criança até o quarto. Fica com ele lá na porta, conversando, enquanto ele está terminando de arrumar o quarto. Só que daí a gente fica tão ofendido. Ah, eu estou ofendido porque a criança não me obedeceu. E você não quer conectar daí. E daí você deixa de conectar com a criança e de ajudá-la a obedecer porque você está muito magoadinho e ofendidinho. Só que a gente da Bíblia não fala pra gente ficar ofendido, fala pra perdoar como Jesus perdoou, que perdoou antes da gente pedir perdão. Então você vai lá, você ajuda o seu filho a obedecer, gente. Ajuda o seu filho a obedecer. Então a gente precisa fazer mais uma coisa. Tô vendo gente falando aqui, eu faço isso e o meu filho não obedece. Gente, como assim? Eu desligo a TV, meu filho liga a TV. Gente, você é o adulto da situação. Tome o controle, desliga a televisão, tira da tomada e fala não e ponto final. E, gente, não é questão de ser ruim, de ser autoritário. É questão do que a Camila falou. Você está salvando o seu filho do inferno, gente. Pode parecer muito... Você ficar cedendo, por exemplo, para o seu... Desculpa, é que eu tô vendo os comentários, eu fico comentando os comentários. Vai. Educam meus filhos, eu cedo. Enquanto você continuar cedendo, você vai continuar perdendo o controle. E os seus filhos estão sendo prejudicados. Entende? Então a gente precisa tomar o controle. A gente precisa assumir o controle. A gente precisa entender o que os nossos filhos precisam aprender para o bem deles, gente. A disciplina não é para nós. A disciplina não é para a gente ficar super confortável e ser fácil assim. A disciplina é para o bem das crianças. A disciplina é para que essas crianças cresçam autônomas, autocontroladas, sabendo dizer não para do que é melhor para o futuro. Exato. E assim, ó, exatamente o que você falou. Se você não tem controle da situação, significa que você está aí no seu papel, né? Como pai, como mãe. Quando a gente papel, pai ou mãe, é muito maior do que de vontade, sabe que é aquilo que a gente está fazendo, quando a gente é correto, o bem da criança, e não é simplesmente que a criança. Eu vou conscientizar que eu não estou sendo autoridade, eu desliguei a TV, porque eu tirei o celular da criança. Eu não posso ser autoritário. Eu tenho a autoridade que Deus como pai, como mãe, para livrar essa criança do caminho mau, para livrar ela de ser um adulto que vai ter não só a infância, né, perdida, porque quando a criança fica muito tempo conectada nas telas, quando a criança não se submete, né, àquilo que os pais estão propondo para ela seguir, ela perde a infância, de certa forma. Porque quando ela olhar para trás, vai ver, poxa, eu estava obedecendo. Porque os pais, eles já são crianças, eles sabem aquilo que vai me prejudicar. Então, as crianças, quando veem
esse caminho, porque ele sabe como foi, ele conhece, né, por onde eu estou trilhando e que isso vai me levar à perdição. Então, muito, né, cabe ao nosso exemplo, né? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente diz que mais sobre a educação dos pais, como os pais devem tratar os filhos, do que como os filhos devem agir. Tem muitos que nós devemos tratar os nossos filhos e como nós devemos ensinar. A Bíblia fala unicamente isso, para eles. Os versículos que a Bíblia cita sobre os filhos é que eles devem ser obedientes, eles devem se submeter às autoridades, né? Então, a Bíblia fala inúmeras coisas para nós pais, né? Nós precisamos de amor, que o pai tem que... Quando a gente entende que fala mais sobre o meu, como eu devo agir como pai, e como a correção que eu der para o meu filho, o modo, né, vai totalmente a maneira como ele, né? Então, primeiro, para que daí sim eu tenha aquilo que eu espero, né, que é a obediência dele. Então, quando eu aprendo a agir de uma maneira amada, de uma maneira receptiva, tão obediência, for amável com o seu filho, ele vai te responder com obediência e não de maneira contrária. Acho que está travando. Eu acho que falando, Camila, travou bastante você aí, a gente não conseguiu entender muito o que você estava falando. Eu consegui, mas estava bem difícil ali da questão. Mas uma coisa assim que você falou dessa questão da obediência e de assumir esse papel de pai e mãe, eu tenho uma coisa que eu acho que todo mundo que está aqui falando das dificuldades precisa entender, que é isso que a Camila falou ali, sobre a gente estar assumindo o papel que é nosso de pai e mãe. Em segundo lugar, é você colocar limites e entender que esse limite é para o bem da criança. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, gente, tá? Pergunta retórica, porque vocês não vão conseguir me responder todo mundo. Se o teu filho fala para você que ele quer muito pular da janela do 5º andar, porque ele gosta muito de imaginar que ele é um super-herói, você vai deixar ele subir na janela do 5º andar e pular? Não, você não vai deixar. Por quê? Porque você sabe que o limite é para o bem dele. E o que você vai fazer se ele quiser subir? Você vai colocar uma rede, você vai arrancar ele da janela. Se ele quiser subir, você vai deixar de castigo, sim, colocar sentado no chão e falar. Por quê? Porque você cansa. Agora, por que cargas d'água, minha gente? Você aceita que o seu filho domine a televisão, decida o tempo de tela que ele vai ter, grite com você. E, gente, o gritar com você, o problema não é você ficar ferido e se sentir magoado. É porque ele está te desonrando. E a Bíblia fala que honra pai e mãe e terá longa vida na terra. Mas aquele que amaldiçoa pai e mãe, a sua vida vai ir para o mais profundo escuridão, para as trevas. Você entende isso? Não é porque você vai se sentir ofendido. Então você não pode permitir que os seus filhos vivam de acordo com aquilo que eles querem. Você não pode simplesmente aceitar que os seus filhos estejam no controle, dizendo o que eles querem e o que eles não querem fazer. Coloque regras, coloque limite, estabeleça consequências para os limites quebrados. E seja consistente. Não importa quantas vezes você tiver que fazer a consequência acontecer. Porque o teu filho, se ele nunca teve limites, ele vai testar seus limites. Não porque ele é ruim, não porque ele está afrontando, não porque ele não gosta de você. Ele vai fazer isso porque ele é uma criança que está aprendendo. Ele quer saber até onde ele pode. Psicologicamente normal que no desenvolvimento eles vão testando os limites. Então você vai manter o limite, você vai estabelecer o limite e manter. E toda vez que a criança passar do limite, você vai fazer a consequência ser cumprida. E assim
assim você vai fazendo com que essa criança vá moldando o seu comportamento dentro daquilo que é bom para ela. Agora, se hoje você cumpre o limite e a consequência acontece, se amanhã a criança desobedece e você não faz nada porque está com preguiça, a criança não vai aprender, gente. É consistência, é todo dia. E aquilo que a Camila falou é baseado no amor. Você enche a criança de amor para que então a criança possa frutificar e florescer. A obediência e o respeito à autoridade são frutos de uma árvore que é nutrida com amor e com exemplo. O fruto vai ser a obediência. Eles estão dizendo que está travando bastante, Mel. Mas vamos continuar aqui, porque falta só mais 10 minutos e a live cai. Mas depois a gente vê como o do meu filho termina, tem 6 anos. Letícia, né? Essa questão aí vai muito de pai que filhos durmam na cama com eles, né? Tudo da sua cama para a criança. Tá? O que você pode fazer? Né, ter um local. Você vai para o quarto dela na primeira noite e deita com ela, porque ela já está habituada a fazer isso com você lá no seu quarto, dormir com você no seu quarto. Então, para você ir acostumando aos poucos essa criança a sair do seu quarto e ir para o quarto dela, durma com ela a primeira noite no quarto dela. E depois você vai se afastando aos poucos, né? Uma cadeira e fica ali com ela, né? Sono. Cá, a gente não está conseguindo ouvir você. Camila, a gente não está conseguindo te ouvir. Não, mas eu acho que depois, quando fica salvo para você, na hora de subir para o IGTV, ele sobe melhor já. O pessoal acho que pode assistir depois de volta e daí vai subir ali. Agora, desculpa, eu vou ter que fazer um comentário. Eu tô chocada com a grosseria de algumas pessoas comentando, assim, como se a gente estivesse escolhendo que a transmissão ficasse ruim, sabe? Ai, gente, sério, não, desculpa. Gente, eu não tô acostumada com um comentário assim, tipo, grosseiro. Eu tô acostumada a pensar assim, nossa, está travando. Agora teve cada um aqui, Camila, que, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Então, mas eu acho que depois ele vai ficar. Então, pessoal, uma pena. Eu entendo, assim, ó, que você ficar numa live onde está travando é bem ruim, né? Então, paciência, né? Vocês vão poder assistir a live depois, vai ficar aqui gravada. Sim. Mas amanhã, né, nós vamos tentar fazer a transmissão pelo YouTube. Eu não consegui fazer a transmissão pelo YouTube também. Ah, que pena. Porque daí lá não trava, né? E aqui no Instagram acontece isso. Geralmente fica travando. Mas ela começou a travar do meio para cá, né? No início, creio que deu para pegar bastante coisa, né? Então, vamos deixar essa questão. Com certeza. Da criança dormir com os pais, eu até tenho um vídeo que vai ser liberado aqui depois para vocês entenderem como tirar a criança, né? Se ela dorme com os pais querem tirar ela do seu quarto e colocar a criança no quarto dela para dormir sozinha. Legal, muito bom. Que tem vários aqui. Deixa eu pegar um. Não consigo pela idade, já fui mãe mais velha e por questão de saúde, agora ficou meio aleatória. Não consigo pela idade. Ficou meio pela idade da criança, tá? Deixa eu ver. Qual a melhor maneira de corrigir os nossos filhos? Então, a gente já falou aqui, né, da questão, né, que você precisa estar com a criança antes de discutir. A melhor maneira de corrigir a criança, quando você quer dizer para ela que ela está fazendo algo errado, ela precisa fazer o certo, você vai se corrigir ela primeiro. Porque ela agir daquela maneira? É porque ela não teve orientação? Ou é porque você o que está por trás daquele comportamento da criança? Será que ela agiu
estava com sono, porque estava cansada. Então, precisa analisar tudo esse pré, para daí você corrigir. Então, você fazendo isso, analisando pelo olhar da criança, você fazendo isso automaticamente, você já se conecta com a criança. Então, você está tentando compreender a situação dela. Com certeza. Aí, quando você tenta compreender aquela situação, você se esforça, gente. É um esforço que a gente faz para compreender pelos olhos da criança, né? Porque já somos adultos e a gente tende a achar que a criança vai ser como adulto, e não vai. Então, você se conecta com ela tentando compreender a situação dela. Aí, depois, assim, eu sei que você por causa disso, mas corrigir essa situação, né? É assim que você vai corrigir a criança. E você sabe uma coisa, assim? Eu não sei se eu posso aproveitar o assunto, Camila. Eu acho que às vezes as pessoas querem uma fórmula mágica, né? Olha, do 0 aos 2 anos você corrige com um tapa no bumbum. De 2 a 4 anos você corrige com uns 4 minutos no cantinho do pensamento, né? E não tem isso, porque a gente tem que pensar que correção é corrigir uma atitude errada, um comportamento errado. Então, quando a gente vai corrigir, a gente primeiro precisa sempre tentar, como você falou, conectar-se com a criança, entender qual é a causa daquele comportamento, porque muitas vezes tem causas muito fáceis de resolver. Uma criança com fome, uma criança com sono, uma criança que está precisando de um abraço, que está sentindo falta de atenção. E você precisa entender a causa para que você possa se conectar, você oferecer essa compreensão e, em seguida, você mostrar como que você vai corrigir esse comportamento. Se a criança joga uma coisa no chão, então você tem que ensinar ela que ela tem que pegar a coisa do chão. Se a criança ela simplesmente foi grosseira com alguém, você vai ensinar a criança a falar de maneira adequada. Se a criança simplesmente bater um bebezinho que bate na mãe, segura a mãozinha, faz carinho para mostrar que é o comportamento correto. Então, na verdade, a gente gostaria muito de ter uma pílula mágica que você vai lá no Japão, você compra, você toma e você aprendeu a corrigir seus filhos. Eu ia no Japão comprar essa pílula, eu prometo. Mas não existe, né? Então, cada caso é um caso e você tem que estar sempre observando, sempre seguindo, sempre buscando a melhor conexão ali e consequências que sejam coerentes para o comportamento errado, para que a criança vá sendo moldada realmente, entendendo o que é o correto, né? Ficou muito chorão. A síndrome eu não conheço, mas enfim, ele ficou chorão, ele não queria ficar no colo, pelo jeito. Quando a Ana Júlia teve aquela situação ano passado, que ela ficou internada, ela saiu do hospital com os corticoides assim muito altos ainda, e aquilo afetou o humor dela. Ela tinha explosões de raiva, de ira. Nossa, era assim, tava muito difícil. E eu lembro que eu fiquei muito séria para ela. Eu falei, filha, eu entendo todas as situações que você tá passando. Eu entendo o tédio do hospital, eu entendo o remédio que afeta. Eu entendo tudo isso, filha. Oi. Então. Eu salvei a anterior, mas eu quero que você continue aqui. Sim, era só para finalizar esse aspecto, sabe? Porque assim, a gente entende todas as limitações que a criança tem. A gente entende todas as limitações cerebrais da criança. A gente entende a fome, a gente entende o sono, a gente entende a doença da criança que fez com que ela tivesse um comportamento errado. Até os medicamentos que faziam com que a minha filha tivesse reações explosivas. Só que nada disso me descarta a necessidade de ter a correção do comportamento errado. Porque nós, quanto adultos, eu não posso chegar para você, Camila, aqui, ficar de mau humor, entendeu? Ficar bravo, falar assim, tô com sono também, vou falar de qualquer jeito, não vou fazer minha live com você, Camila, porque eu não dormi essa noite, sabe? Essa noite, de fato, eu não dormi. Eu fui dormir às 5 horas da manhã, acordei às 7. Eu vou olhar para você e falar assim, Camila, eu não vou fazer, tô com sono. Mas eu não vou fazer isso, porque eu sou uma pessoa adulta, que tenho o autocontrole, que sei me controlar, dominar as minhas emoções e fazer o que eu tenho que fazer. Então, a gente precisa ir também ensinando os nossos filhos em relação a isso. Filha, eu sei que você tá com sono, eu entendo, mas você tem a opção de dormir, ou você tem a opção de descansar, ou talvez você não tenha opção, mas você precisa se controlar, meu amor. Seja mais amável, vamos respirar fundo. Você não precisa estar sorrindo, brincando, pulando. Só não pode ser grosseiro. Então, a gente não pode deixar que situações externas, fisiológicas mesmo, justifiquem e permitam que a criança perpetue um comportamento errado, né? Sim, porque hoje pode ser
apenas este comportamento. Pode acontecer apenas nesse momento, em razão da criança, né, estar tomando medicamento, estar doente e tal. Mas depois isso aí se perpetua, aí isso se torna um hábito, né? Aí de um momento de dificuldade, em vez de a gente tirar, né, algo precioso, né, que é esse nosso esforço, a criança tirar de dentro dela esse esforço para ela não ser grosseira, para ela ser mais amável, ela acaba tirando o quê? Um mau hábito, né? Então, eu creio que nesses momentos onde a criança realmente precisa se esforçar para ela ser, né, mais amável, ela vai entender que naqueles momentos, né, que não são tão difíceis assim, ela consegue, né? Se num momento de dificuldade a criança consegue, né, ter esse controle, né, com a ajuda dos pais, nos outros momentos vai ser muito mais fácil, né? Com certeza. Então, o papel do pai, né, de estar ali incentivando a criança, né, em todo o tempo, né, dizendo para ela, eu sei que é difícil, né, eu entendo que isso é difícil, isso também é difícil para mim, para a mamãe também é difícil, mas a gente vai fazer esse esforço, né? A gente fazendo esse esforço consegue sim, né, mostrar para a criança. Então, eu acredito, né, que com o esforço, quando a criança aprende isso no esforço, né, no momento da dificuldade, ela vai valorizar muito mais, né, quando ela pode fazer, né, sem precisar ter tanto esforço assim. Com certeza. Então, pessoal, nós já vamos encerrar nossa live, já é 10 horas. Uma pena que travou bastante, tá? Mas lá vocês vão conseguir assistir no IGTV, né? Sem travar, porque quando você está falando no IGTV, ela não fica com essa oscilação ali, tá bom? Mas amanhã nós já vamos corrigir esse problema, já vai ser transmitido pelo YouTube, tá bom? Eu quero agradecer a Mel pela disponibilidade dela, pelos preciosos ensinamentos que ela passou pra gente através dessa live, tá bom? Mas eu vou deixar aqui alguns minutos para você fazer as suas considerações. Muito obrigada, Camila. É muito bom estar aqui com você. Eu sou muito edificada pelo seu conteúdo e eu amo poder realmente contribuir. É um assunto que eu gosto muito de falar e eu tenho certeza que a gente precisa se aprofundar nesse assunto. Então, quem não pegou do começo, vá no IGTV, assiste o vídeo do começo para que você possa se aperfeiçoar nessa tarefa que você recebeu aí de Deus, que é ser mãe do seu filho. Exato. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Estejam aqui amanhã que nós vamos falar sobre telas, sobre o uso excessivo de telas, tá bom? E é algo que eu sei que pega bastante aí, que a responsabilidade é nossa, tá certo, pessoal? Um beijo, obrigada por quem voltou aqui, vem assistir o final, tá bom? Um beijo, gente. Até mais.